na nossa reunião da Frente Parlamentar do acompanhamento da infraestrutura e da segurança nas escolas. Vai ser uma reunião rápida, mas algumas questões a gente precisa verificar, tendo em vista.
Bom dia a todos. Solicito aos membros da Comissão de Economia para que se assentem. Bom dia a todos. Então, estamos abrindo a 26ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Fiscalização. Eu solicito ao colegiado a inclusão do projeto 1307, de iniciativa do prefeito, se os membros entenderem dessa forma, as vereadoras, vereadores, ok? Então, passamos à pauta. O primeiro projeto de iniciativa do professor Euler é o 0204-2023, relatoria do vereador Bruno. Já com a palavra, vereador. Que altera o parágrafo 4º do artigo 28 da Lei Complementar 40, que dispõe sobre os tributos municipais e das outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça já emitiu parecer favorável ao trâmite da matéria. O projeto tem como escopo alterar o percentual da multa moratória aplicada em caso de descumprimento da obrigação principal na hipótese da denúncia espontânea. Atualmente, o parágrafo 4º do artigo 28 estabelece que a multa moratória é de 30%, enquanto a proposta é para reduzir ao patamar de 20%. O artigo 150 da Constituição Federal estabelece que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estados e ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Embora a regra constitucional se refira a tributo, o STF tem entendimento consolidado que a proibição de efeito confiscatório alcança as multas tributárias. Veja o que diz o ministro Roberto Barroso. Vossas Excelências têm a decisão do ministro à disposição para leitura no relatório. Então, por fim, destaco que a própria Procuradoria-Geral do Município, conforme ofício 1060, reconhece ser possível alteração na forma que é requerida. Desse modo, tendo em vista os aspectos inerentes a essa comissão, o parecer é pelo trâmite regimental. Em discussão, vereadores, vereadoras, não há inscritos, passamos à votação. Ok. Trâmite, próximo projeto em pauta, iniciativa a Comissão Executiva, projeto 5137-2023, vereadora Jorge Prates com parecer, também temos parecer do vereador João dos Cinco Irmãos. Então, passo a palavra à vereadora Jorge, na sequência o vereador fará a leitura do seu parecer. Projeto de lei número 05-137/2023 altera a lei 10.131, de 28 de dezembro de 2000, para reestruturar o processo de escolha para o cargo de controlador da Câmara Municipal de Curitiba. No que compete a essa comissão, o inciso 2, letra A, do artigo 60 do Regulamento Interno, conclui-se que a proposição não implica em aumento de despesas da Câmara Municipal, uma vez que não visa criar cargos, funções ou empregos públicos ou aumento da remuneração dos servidores, mas tão somente altera as seguintes diretrizes referente ao cargo de controlador da Câmara. A ampliação de potenciais candidatos, parágrafo 1º, B, alteração de competências para a escolha de quem assumirá o cargo, parágrafo 4º, e C, alteração de competências para indicação do substituto, parágrafo 10 e parágrafo 11. Entretanto, a proposição retira desta comissão a competência para a escolha do controlador, artigo 10º, parágrafo 4º da Lei 10.131 de 2000, passando a competência para a comissão executiva.
Compete à comissão executiva, composta do presidente, primeiro secretário e segundo secretário da Câmara Municipal, diversas atribuições referentes à direção administrativa e financeira do Poder Legislativo, artigo 45 e 46 do Regimento Interno da Câmara. Compete a esta comissão, dentre outras diversas funções, acompanhar a execução orçamentária e fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial da Câmara, com auxílio da Controladoria do Legislativo, podendo, para tanto, requisitar informações, relatórios, balanços e realizar inspeções sobre as contas ou autorizações de despesas da Comissão Executiva, no exercício da função fiscalizadora e de controle interno do Legislativo, através da estrutura de assessoria técnica específica, a linha D, inciso 2, do artigo 60 do Regimento Interno. Por sua vez, a Controladoria do Legislativo, CONLEGES, é um órgão de controle interno e social da Câmara Municipal de Curitiba. Compete a CONLEGES, dentre outras funções, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara. Dessa forma, atribuir a competência para a Comissão Executiva fazer escolha do controlador compromete a autonomia e independência da função fiscalizadora e de controle interno do Legislativo, além de inviabilizar um debate mais democrático, hoje exercido por essa comissão, sobre a escolha do agente público que vai exercer a função do controlador. Dessa forma, o parecer é pela devolução ao autor para que a Comissão Executiva explique os motivos pelos quais está atribuindo a si a competência de escolha do controlador. Gabinete da vereadora Georgia Prates. Próximo parecer, vereador João dos Cinco Irmãos, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Projeto já mencionado pela excelentíssima nobre vereadora Georgia, 05137. O Projuris emitiu instrução 239 de 23, apenas apontando vínculo de legística. A Comissão Constituição e Justiça emitiu parecer pela tramitação regimental, com emenda aditiva. E compete esta comissão analisar as implicações financeiras da preposição, conforme inciso 2º, letra A, do artigo 60 do Regimento Interno. Conclui-se que o projeto não resultará em aumento de despesas para a Câmara Municipal. Isso ocorre porque o projeto não visa criar novos cargos, funções ou empregos públicos, nem propõe aumento das remunerações dos servidores. Em vez disso, a proposição introduz mudanças nas diretrizes relacionadas ao cargo de controlador da Câmara, tais como ampliação dos potenciais candidatos, conforme artigo, inciso 1º do artigo 10. A alteração da competência para a escolha do controlador, né, e a definição de procedimentos para substituição temporária. Quanto às questões de mérito, estas devem ser discutidas no momento oportuno, que é o plenário. No entanto, é importante destacar a justificativa apresentada no próprio projeto de lei, que argumenta que a mudança na forma de provimento do cargo de controlador é necessária para alinhar a competência desse cargo com as atribuições da presidência da casa. É um erro ali, né? Só cargo. A responsabilidade pela prestação de contas e eventuais questões contábeis e patrimoniais recai em grande medida sobre a presidência e, portanto, é essencial corrigir qualquer desalinhamento nas disposições legais. Desta forma, considerando que a proposição não acarreta impacto financeiro para o erário, o parecer desse relator é pela tramitação regimental do projeto, senhor presidente. Perfeito. Coloco em discussão, vereadora professora Josete, na sequência, Georgia Indiara. Bom dia a todas e todos. Respeito à posição do vereador João das Cinco Irmãos. Obviamente, não existe um impacto orçamentário financeiro, mas aqui nós estamos tratando de uma competência da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. E acredito, né, que a mesa deveria ter, no mínimo, nos ouvido, né? Eu entendo, né, que quanto maior a participação das vereadoras e vereadores em todos os processos dessa casa, nós temos mais chance de acertar, né? E dividir as responsabilidades, inclusive, né? Por isso, eu acompanho o parecer da vereadora Georgia Prates,
porque eu acho que é bem importante fazer essa discussão com a Comissão de Economia. Não concordo que esse debate seja feito em plenário, porque eu acho que a gente precisa amadurecer. O controlador, é lógico, o papel central dele, inclusive, é orientar a própria mesa, né, executiva no sentido de evitar equívocos, enfim, né, ou procedimentos inadequados. Agora, ele também tem uma função importante que é de fiscalização, né? Então, ele precisa ter a autonomia. E eu acho que uma forma mais democrática e mais efetiva de preservar essa autonomia é que nós tenhamos mais atores definindo, né, quem será o controlador da casa, né? Então, aqui eu faço um pedido, inclusive, né, o vereador Uzias é membro dessa comissão, né, para que a gente possa dialogar, conversar sobre isso, sabe? Porque a gente precisa garantir espaços mais democráticos de diálogo e garantir uma participação das vereadoras e vereadores, né? Obviamente, os senhores, a vereadora Maria Letícia, né, o primeiro secretário, que é o vereador Uzias, o presidente Faquinello, né, foram eleitos, inclusive eu votei, né? Mas isso não significa que nós vamos dar carta branca para tudo. Eu acho que nós precisamos ter esse espaço democrático de diálogo, né? E essa foi uma defesa que eu sempre fiz, né? Então, vou continuar fazendo, né? E acho que seria muito pertinente que a mesa e principalmente a comissão executiva pudesse abrir espaço para esse diálogo em vários momentos, mas nesse aqui nós estamos falando da Comissão de Economia, que tem essa atribuição, né? E eu acho que os vereadores aqui têm que ser consultados, se concordam, se não concordam, o que acham, né? Para que a gente tenha a melhor decisão possível. Seria isso. Bom, eu ia trazer alguns apontamentos que a vereadora Josete já colocou, mas aí dizer que é importante também sobre o relatório do vereador Cinco Irmãos, quando traz aqui algumas questões que me fazem, na verdade, ter mais dúvidas até mesmo, né? Do que sanar as dúvidas que estavam postas aqui, que eram algumas, e aí aumenta, porque aqui ele fala sobre a questão de alinhar as competências do cargo com as atribuições da presidência. E né, essa questão de corrigir qualquer desalinhamento nas disposições legais. E aí fico me questionando, se tem algum desalinhamento, qual é esse desalinhamento, que eu acho que aí deveria também ter a comissão, essa participação no entendimento disso, o que cria mais dúvidas, né? E aí também me questiono de qual forma, né, o fiscalizado poderia indicar o próprio fiscalizador. E aí eu acho que são questões que, como o vereador Josete colocou, nós poderíamos ter um debate um pouco mais amplo em relação a isso, antes, né, de retirar ou dar a possibilidade de retirar da função aqui da comissão essa possibilidade. Seria isso. Eu também concordo com alguns comentários da professora Josete e da vereadora Jorge. Em relação a essa questão da discussão, eu confesso que eu ainda não sei qual seria a melhor forma, né? A gente tentou avaliar, inclusive também conversei com o vereador Uzias, bastante essa questão técnica, né? Se a competência deveria ser da Comissão de Finanças ou deveria ser da mesa executiva, né? Porque esse cargo do controlador, ele tem tanto algumas competências, de certa forma, gerenciais, né, relacionadas a finanças e tudo, mas também competências de controle interno, de compliance, que requerem uma maior independência, né? Quando a gente fala até, às vezes, de uma empresa, né? Eu sei que é diferente, mas a gente tem, às vezes, a controladoria que trata das questões financeiras, contábeis, mas, por outro lado, a gente tem o auditor interno ou o controle interno, que teria que ter essa função de independência que, às vezes, pela questão da independência, acaba sendo indicado pelo Conselho Executivo ou por outro órgão que não a presidência ou o executivo, né, como aqui no caso da Câmara. Então, eu confesso que a gente tem pesquisado sobre isso, inclusive como funciona em outras câmaras, em outros estados, em outros municípios. A gente encontra configurações
das mais diversas, né, tanto da forma como está sendo sugerido, quanto tem algumas câmaras que o controlador é um cargo, um concurso público específico para aquilo, e é um cargo que a pessoa fica muitos anos, não tem mandato como aqui, né? Então, a gente fica às vezes na dúvida, mas eu entendo que os questionamentos da Geórgia e essa discussão, como a professora José sugeriu, uma conversa com a comissão, acho que ajudariam a gente chegar no consenso e chegar na melhor configuração possível. Então, até como a professora sugeriu, acho que esclarecimentos talvez do vereador Osias, acho que sejam importantes. Obrigado, vereador Serginho. Bom, o que motivou a mudança, claro, é uma questão administrativa da mesa. Nós conversamos bastante sobre a última eleição que teve do controlador. Vossas Excelências, eu acho que só a Indiara não estava presente naquela situação da eleição. E duas coisas importantes. Nós não estamos fazendo essa mudança para tirar a autonomia do controlador. Primeira coisa. Não há nenhuma mudança aqui para tirar autonomia, ou a presidência terá alguma autonomia no controlador. Será também uma eleição na mesa executiva. Não será escolhido pelo presidente, será escolhido pela mesa executiva. Essa votação será pela mesa. E ampliando aqui a questão das formações. Então, tem que ficar claro exatamente isso. Por quê? Porque a mesa executiva é a que responde, é onde fica o CPF de cada um. E a gente precisa ter um alinhamento com o controlador para que ele também fiscalize a mesa executiva e possa nos orientar nos passos que nós vamos dar financeiramente à casa, aos orçamentos, ao planejamento da casa, para que a gente possa acertar e não errar. Então ele vai ter toda a autonomia, vai continuar com toda a autonomia, porém a mesa executiva passa a escolher o controlador numa eleição. Vai ter 3, vai ter 4 candidatos, vai ter 5 candidatos. Então o melhor currículo vai ser avaliado pela mesa e aí será escolhido o controlador. Não será escolhido o controlador pela indicação da mesa. Ou, é claro que, um exemplo, a Comissão de Economia tem um nome para indicar. Tá bom, será indicado, será avaliado o vereador tem outro nome, ou alguém vai indicar uma pessoa com um currículo que está aqui na casa. Então, a maior mudança aqui é realmente, como a senhora falou, vereadora Geórgia, sobre o alinhamento nesse sentido. Não é no sentido de tirar a autonomia e nem a fiscalização da controladoria, porque a gente não pode fazer isso. Inclusive, a controladoria tem autonomia direto com o Tribunal de Contas, que a Câmara ou a presidência não interfere. O vereador Serginho está, que foi presidente da casa, e sabe que também assim é feito. Então, primeiro, não vai se tirar a autonomia da controladora da casa, nem a fiscalização, ok? Então, acho que fica aqui. Peço mais uma vez, se tem mais alguma dúvida, peço mais uma vez o voto aos amigos aí que possam votar com o João. Não sei se o João vai falar mais alguma coisa, quer se manifestar também. Fico por aqui, presidente. Bom, presidente, em relação a esse alinhamento, até isso que eu iria falar, que o Osias disse, exatamente por isso. Acho que até a questão de ter mais pessoas envolvidas para a indicação, que isso se torna mais democrático também. O fato de ter mais, as pessoas, às vezes só chega uma pessoa aqui, ter um tempo hábil de apresentar pelo menos 3 nomes, e para que se tenha isso, seja aberto. A presidência obviamente a mesa vai escolher, mas assim, esse alinhamento é importante. E outra questão também, que é de extrema importância, temos os órgãos internos que fiscalizam também, né? Isso é importante relatar, né? Tribunal de Contas, enfim. Então é isso que nos levou a colocar esse parecer. Mas eu acho que também, presidente, se caso tiver mais dúvidas, a mesa poderia apresentar algo mais concreto para sanar, de repente, esse teu pedido da vereadora Geórgia em relação a mais informações, né? O que ele já apresentou aqui também já é um relato também, que ele mencionou aqui, mas também, caso tenha mais alguma dúvida, tem tempo ainda para ir para plenário, acho que para sanar essas dúvidas e dar sequência. De repente, até se o presidente pode um documento para comunicar à mesa, que ela faça um documento sanando quais as dúvidas que a vereadora tem. De repente, acho que é democrático e coloca mais transparência nisso que a gente está fazendo aqui, né? Então, acho que, não sei se o presidente concorda, né? Faço pedido para o presidente, se ele concordar,
e eu acho que a mesa também, o Zia está aqui com o representante da mesa, tendo essa possibilidade também que se haja, que possa trazer mais esclarecimentos, porque temos um tempo hábil para votação. Seria isso, Perfeito, presidente? vereador. Obrigado. Vereadora professora Josete. Eu só queria dizer que eu concordo com essa mudança em relação ao artigo 10A, no que diz respeito às pessoas aos servidores que poderão participar desse processo, porque ele amplia, né? Antes, qual é a diferença? Definia quais os servidores titulares, né? Que definia que só os servidores titulares de cargos de nível superior. E ainda dizia as carreiras: contador, analista econômico-financeiro, analista de administração e recursos humanos e procurador jurídico. Então, isso levou a que no processo anterior a gente tivesse uma única candidata que cumpria esse requisito, né? Então, esse era o problema, você vincular a cargos de nível superior, né? Muito específicos. Então, a alteração agora, ela amplia. Então, certamente, nós teremos mais candidatos. Como tínhamos, né? Tinha mais 2 pessoas que demonstraram interesse, mas que, por conta desse critério, não puderam participar. Então, acho que essa alteração no parágrafo 1º resolve. Porque o que é colocado como requisito é a formação superior em pelo menos uma das áreas de conhecimento, de direito, ciências contábeis, administração, recursos humanos, gestão pública ou economia, que, obviamente, são áreas que, digamos, dão uma formação que garante, em grande medida, o preparo, né, desses servidores para exercer a função de controlador, né? Mas eu entendo que essa função da Comissão de Economia, ela deve ser mantida, né? E aí, vereador João, quando a gente pede mais informações, né, a partir do voto da vereadora Jorge, que eu concordo, né, é justamente isso que a gente quer o diálogo. Então, não tem necessidade dessa comissão fazer mais um documento para pedir, porque o voto diz isso. E eu entendo que é um tempo que não precisa ser longo. Nós temos aí a semana que vem, por exemplo, podemos sentar, debater, conversar, e volta para a comissão e o projeto tramita, né? Não entendo que seja algo tão urgente que nós não possamos, né, aprovar o parecer da vereadora Jorge. Então, nesse sentido, que eu acho que é mais prático, mais objetivo, aprovar o parecer da vereadora Jorge, né? Então, seriam essas as observações. Perfeito. Vereador Osias também quer Consideração, fazer mais uma senhor presidente. consideração com a palavra, vereador. Com todo respeito à professora Josete e a vereadora Jorge, mas se atendo no que é também da nossa comissão, já que o projeto não tem nenhum impacto financeiro e já está aqui bem autoexplicado, não tem um impacto financeiro, e nós vemos que esse pedido da vereadora Jorge se baseia mais no mérito do projeto, e que nós podemos discutir isso também em plenário, em relação a isso com os 38 vereadores. Compreende? Então, peço mais uma vez aos colegas que possam votar para que a gente tramite, vá a plenário e a gente discute no plenário com os 38 vereadores. Obrigado. Vereadora, na sequência. Não, só para entender, vereador. Então, o senhor está afirmando aqui que não haverá diálogo antes da mesa com a Comissão de Economia, o debate é só em plenário. Parabéns, olha, eu acho que essa mesa está conduzindo de forma autoritária essa discussão. Vereador Jorge. Eu ouvi atentamente as considerações, vereadores, mas eu ainda fico com essas questões que são, para mim, de extrema importância. Não acho que seja uma questão de mérito, porque se trata de uma das atribuições da comissão, né? E aí, então, nós estamos falando sobre não ter realmente nenhum ônus aí para o município, mas nós estamos falando sobre uma atribuição da própria comissão, que eu acho que então deve ser debatida pela comissão, levando em consideração os vereadores aqui presentes. E aí também fico com essas questões que eu acho que aí tem que ser aberto sim o debate, porque aqui é apontado uma questão de alinhamento, né? Alinhamento da pessoa com a mesa, né?
E ali eu acho que, então, assim, nós teríamos que entender até mesmo a partir dessa comissão quais são os desalinhamentos, porque se existe alguma coisa que agora, da maneira como está sendo feito, que não está em acordo com as questões da mesa, nós temos que entender quais são esses apontamentos, que faz com que coloque-se, então, no documento que precisa estar alinhado e não haver um desalinhamento. Tem algum desalinhamento? Qual é esse desalinhamento? Se não tem, por que então a proposta ela é para basear um alinhamento da competência desse cargo às atribuições da presidência da casa, que é o que está escrito aqui. A competência desse cargo, alinhar as competências desse cargo com as atribuições da presidência da casa. Se é só uma questão da pessoa que vai entrar e vai fazer o trabalho dela sendo, né, fiscalizadora também, porque então, como, né, também é outra questão que eu levanto, como que vai ser indicado pelo próprio fiscalizado ou fiscalizador? Então, eu acho que a comissão ela tem também esse mérito de discutir um papel que também é dela, que é da comissão. E aí eu acho que não é uma questão de mérito apenas, né? É uma questão da comissão. Né? Então, por isso que eu acho que é importante sim abrir a linha de debate. Acho que a vereadora Josete colocou que há uma certa autoridade em relação a como vai ser conduzido, e eu acho que a gente ainda está em tempo de não fazermos dessa forma. Né? Eu acho que não tem nada demais nós temos esse debate aqui agora para que a gente realmente possa, né, encaminhar. Eu estou com sérias dúvidas, né? E a minha dúvida ela se baseia nisso mesmo. Se tem algum desalinhamento nas coisas como estão agora, quais são eles? E por que estão havendo? Né? E quais serão esses alinhamentos que estão sendo postos aqui como necessários? Eu quero fazer algumas considerações ao projeto. Primeiro, eu fiquei surpreso também da forma que o presidente da casa, junto com a comissão executiva, tramitou esse projeto sem uma consulta mais aberta aos demais. É importante frisar que esta comissão é a única comissão que analisa as prestações de contas do Executivo e do Legislativo, a única comissão que tramita as questões orçamentárias do município, é a única comissão que dá o parecer para fazer trâmite a toda a questão orçamentária e fiscalizadora na questão administrativa. Então, assim, me surpreende porque nós tivemos em outros momentos administrações que sempre entendeu que esta comissão tinha essa função e o caráter, a sua discricionariedade em fazer a escolha deste membro. Quanto à transversalidade do cargo, poderia ser outras formações, no ponto de vista de que o servidor que tenha a formação em áreas que poderiam ser ocupados os cargos, eu acredito que isso aí é assertivo. Porém, eu vou fazer mais um apelo ao presidente desta casa, se ele tem condições de apresentar uma alteração, tendo condições, vereador Osias, faça esse apelo a Vossa Excelência. Eu entendo porque é uma atribuição desta comissão. Isso até em outros momentos que esta casa foi dirigida por outros presidentes. A independência desta comissão, ela é muito clara quando se diz respeito à fiscalização e controle orçamentário e administrativo. Então, era importante esse olhar. Faço apelo a Vossa Excelência, amanhã falarei com o presidente para que, se vocês podem, rever e fazer uma alteração a esse projeto, nesse sentido. Então, fica aqui esse apelo, e independente da votação, nós vamos colocar em votação, mas a gente continua dialogando com a mesa a possibilidade desta questão. Não está votando mais? Então, perfeito. Então, seriam essas considerações. Eu peço aos vereadores, então... desculpe, vereador. Qual a palavra, então? Eu passo. Devolvo. O que o vereador Jorge falou, e também a Vossa Excelência, vou conversar com o presidente em relação a isso também. Não há nenhum desalinhamento, não há nada que possa hoje, por conta do texto que está aí com a presidência. A controladora tem toda a sua autonomia, certo? Agora, é uma decisão administrativa da casa que tem a sua autonomia de fazer, Em questão ao diálogo com a comissão, é importantíssimo
E eu fiz esse diálogo lá atrás, na eleição, falei com vossas excelências aqui, disse que nós apresentaríamos, mas no meio do caminho, não, na mesa eu falei, no dia da discussão. É só pegar a gravação, vereadora Josete. Que eu falei, o presidente, alguns lembram que eu falei que nós iríamos apresentar um projeto, principalmente para alterar o parágrafo que vossa excelência leu agora há pouco, que é o 10A, para ampliar o número de candidatos, porque nós só tínhamos naquela ocasião uma candidata que foi realmente, eu acho que é o que nós temos aqui em comum, um acordo. E na caminhada, a mesa executiva discutiu, então, levar para a mesa a executiva essa decisão, essa eleição. Esse é o ponto. Não tirando de vossas excelências ou de forma autoritária. O projeto ia chegar aqui. E aqui também é o lugar do debate. Como vou fazer aqui a consideração ao vereador Serginho, hoje, na Câmara Municipal, por exemplo, nós temos o procurador da Casa, que também é indicado pela presidência, alinhado também com a presidência. E não é escolhido pela CCJ. Não, mas a atribuição é outra, mas é... Sim, senhora, eu concordo com vossa excelência, mas não é escolhido pela CCJ. Quando você também vai fazer, por exemplo, você tem um secretariado e aí é mérito. Mas em relação a isso, senhoras e senhores, eu peço mais uma vez a compreensão. Vou falar, senhor presidente, com o presidente amanhã sobre a sua consideração, se a gente pode fazer uma alteração. Vou levar também um pedido da vereadora Josete, da vereadora Jorge, da vereadora Indiara, que questionaram aqui, para que a gente possa chegar lá, se passar aqui agora já no plenário, a gente chega com ele mais formulado e que a gente possa atender a todos. Obrigado, senhor presidente. Compreensão, vossa excelência. Então passamos à votação. Votos declarados. Vereadora Indiara, como vota? Vereador Jorge, vereador Bruno. Com o João das Cinco Irmãos. Vereador Márcio Barros. Voto com o João das Cinco Irmãos. Vereadora Georgia. Eu voto comigo mesmo. Vereador Hernani. Voto com o João das Cinco Irmãos. Vereadora. Parecer da vereadora Jorge. Vereador João. João Rodrigues. Vereador João Rodrigues. Eu voto com a vereadora Georgia, meu parecer. Perfeito. Ele vai a trâmite. Continuamos a pauta do projeto. Antes disso, a vereadora Indiara esqueceu de solicitar vistas a esse projeto 515522. Então, eu peço ao colegiado a compreensão para vistas da vereadora Indiara ao projeto 5155-2022. Está sem sistema, vereadora, então? Sim, está sem sistema, eu peço vistas. Então, vistas. Perfeito, pediu vistas. Obrigada. Próximo projeto em pauta é o 530-2023, vereador Dalton Borba, com a parecer do vereador Osias, já com a palavra, vereador. Bom, trata-se do projeto de lei ordinária 530 de 2023, de iniciativa do vereador Dalton Borba, com o objetivo de alterar o parágrafo único e os incisos do artigo 19 da Lei 7.556, de 17 de outubro de 1990. Na exposição de motivos desse projeto, o autor sustenta a necessidade de ampliar o acesso aos descontos tarifários devido aos índices inflacionários, com o intuito de assegurar a eficácia dos princípios constitucionais e garantir os direitos fundamentais. Além disso, é proposta a viabilidade de reduzir em 50% a tarifa para estudantes matriculados em instituições de ensino regular, abrangendo os níveis de educação infantil, básica obrigatória no ensino superior, através do programa do Passe Escolar. Essa redução seria concedida mediante a disponibilização de 2 vale-transportes diários, levando em consideração critérios como o número de dependentes, renda familiar e a localização residencial. No entanto, o primeiro parecer emitido por esta comissão solicitou mais informações da URBS
para que seja apresentado um estudo de impacto orçamentário em conformidade com as disposições do artigo 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, particularmente, aliás, passo a ler aqui o seguinte, artigo 16, a introdução, expansão ou aprimoração de uma ação governamental que resulte em aumento de despesa deve ser acompanhado, primeiro, por estimativa de impacto financeiro orçamentário no ano em que será implantado e nos 2 subsequentes. Em resumo, as seguintes informações foram apresentadas. Com base para estudo abaixo, localiza-se no ano de 2022, durante o qual ocorreram 1.113.896 usos de passe escolar, gerando uma receita de 3.049.593 reais, de acordo com a legislação e o registro da catraca dessa categoria de usuários. Esse benefício representaria 50% do valor da tarifa social. Portanto, no período em questão, o Fundo de Urbanização de Curitiba, o FUC, deixou de receber uma receita de R$ 3.049.593 reais. O segundo parecer foi pela devolução ao autor para que indicasse a origem dos recursos antes de prosseguir com a implantação de novas regras, pois, para a própria URBS, esclareceu, esse benefício gera um déficit sem uma contrapartida adequada, e essa diferença só aumentará devido à legislação atual. O autor, então, apresentou a proposição 045-146/2023, trazendo os recursos das seguintes fontes orçamentárias. 2.000 recurso ordinário, livre, origem não tributária, 2018, a alimentação de certificados de potencial adicional de construção. Alienação de certificados de potencial adicional de construção. Programa Estadual de Transporte Escolar Municipal. Porém, não foi demonstrado que nessas fontes indicadas há valor suficiente para cobrir os custos apontados pela URBS. Sendo assim, o parecer é pela devolução ao autor, para que aponte a viabilidade das fontes indicadas e os valores dos elementos de despesas declarados, uma vez que o único que pode fazer renúncia de capital é o Poder Executivo, sendo então necessário apontar a compensação e que os valores podem ser empenhados para esta finalidade, tendo em vista que ainda não está previsto este valor na LOA. Então, o parecer é pela devolução ao autor, senhor presidente. Vereadores, em discussão. Não havendo, vereadores e vereadoras, registrem os votos. Agora voltou. Então, foi puxado, né? Vamos lá. Então, esse vai a devolução. Próximo projeto em pauta. Ah, não?
Ah, desculpa. Você já fez? Ah, não apareceu. Passou. Apareceu 5 votos favoráveis. Quem votou, votou. Quem não votou, não votou mais. Teve chance. Ah, tem que ser 40 projetos na pauta. E a gente resolve uma hora. Não, vai. Não, vai. Tem que ser. Senão não. E a gente fazia online, né? Na época. Agora foi. Foi também? Não? Era pesado, né? Só faltou a vereadora Jorge. Jorge e João. Deu certo. Conseguiu votar. Pois é, não. Ok, então tá. Próximo. Só faltou a Jorge. Nossa panificadora. Registra. Vereadora, declara voto, então? Declara voto, por gentileza. Senhor relator. Acompanha o relator, então projeto vai à devolução ao autor. Próximo projeto em pauta, de iniciativa vereadora Amália Tortato, 567/2023, vereadora professora Josete, com parecer. Com a palavra. Senhor presidente, eu vou retirar o meu parecer, porque foram anexadas informações que a gente havia apontado no parecer, né? E então eu vou acompanhar o voto em separado da vereadora Indiara. Ok, então eu vou pedir para a vereadora fazer a leitura já. Obrigada, senhor presidente. Agradeço também a professora Josete. Realmente, nós pedimos vista, né? E daí a vereadora Amália anexou algumas informações. Nós fizemos uma pesquisa aqui e entendemos que poderia tramitar o projeto. Vou tentar resumir um pouco, não vou fazer a leitura toda, que vai parecer um pouco longo, mas o projeto de lei da vereadora Amália, né, ele tem como objetivo ampliar e desburocratizar a veiculação de publicidade no sistema do transporte municipal, visando a obtenção de receitas extratarifárias. Então, ele tem como objetivo, né, regulamentar a questão dos naming rights, né, que são chamados em inglês. Nós, no nosso parecer e na tramitação, colocamos até notícias, né, de outros municípios que implementaram essa situação. Um deles é um site do G1 que fala sobre o metrô da cidade do Rio de Janeiro, que fez uma parceria com a empresa Coca-Cola para a venda dos naming rights em uma das estações. E na matéria ele cita que o metrô do Rio passava por uma crise financeira e que com isso terá aumento de receita. Portanto, empresas de transporte público de outros municípios do país que já recorrem a esse instrumento para aumento de receitas vêm apresentando bons resultados. Na presente proposta, o aumento da receita será utilizado para abatimento do valor da tarifa técnica, o que poderia acarretar em uma redução da tarifa. No texto proposto, a publicidade e os name rights podem ocorrer de várias formas, através de editais ou outras formas que o Poder Executivo entender mais apropriado, não havendo custos para o município, trazendo inclusive benefícios indiretos. Também traçamos um paralelo com o próprio contrato já vigente da Clear Channel, né, já vigente no município, que através de uma proposição realizada pelo vereador Rodrigo Marcial, foi trazida a informação de que o contrato para concessão de publicidade gera um benefício indireto para a manutenção do mobiliário em torno de R$1 milhão por mês e repasse mensal da outorga acima de 3 milhões. Ademais, nessa mesma proposição, a resposta referente aos custos para a Prefeitura é clara, não há custos à Prefeitura, a concessionária presta o serviço de manutenção no mobiliário urbano do município e não há pagamento por parte do município. Nessa esteira, contratos de publicidade de ônibus poderiam trazer benefícios em receitas de outorga, além da possibilidade de benefícios indiretos, similarmente como é o caso do contrato da Clear Channel supracitado, que foi feito pela Prefeitura já há mais de 20 anos. No mais, considerando a tese anexada ao referido projeto através da proposição 5164/2023, o patrocínio de naming rights na administração pública, perspectivas e diretrizes para o Brasil. O autor André Furlan Meirinho destaca
que, especificamente em relação ao poder público, é uma possibilidade para aumentar a receita sem aumento da carga tributária, ou reduzir despesas com melhoria de serviços ou instalações, principalmente nas áreas de turismo, cultura, esporte, assistência social, meio ambiente e mobilidade urbana. Permite ainda que sobrem mais recursos no orçamento geral para outras áreas, como saúde, educação e segurança. Fato que ganha mais relevância num cenário de dificuldade econômica, em especial com o cenário enfrentado pela pandemia. Então, como já foi citado, né, ele não geraria custo e, pelo contrário, poderia gerar aí uma receita. Além disso, também nós destacamos que no relatório da comissão final, no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, na CPI, do transporte coletivo, que foi até presidida, né, pelo vereador Bruno Pessutti, também foi anexada ao projeto de lei, através da proposição 564/2023, realizada por essa Casa Legislativa em 2013, na sua página 190, avalia: a venda de espaços publicitários nas laterais dos veículos pode ser uma alternativa para auxiliar no financiamento do transporte coletivo. Apesar de haver certa resistência por parte da Prefeitura, através de justificativa, né, entende-se que pode trazer um benefício. Então, ali no parecer, então, a gente traz cita ali, né, esse tema que foi trazido no relatório final da CPI. Então, por isso, o relatório também analisa os recursos referentes a mídias indoor, que à época poderiam resultar em uma queda na tarifa. Ressalta-se que essa análise é de 10 anos atrás, com valores do custo para a publicidade e frota do ônibus desatualizado. Mas reforça que o estudo para a redução da tarifa técnica já foi realizado por essa casa, sendo inclusive a publicidade nos ônibus uma solução encontrada. Por isso, então, a conclusão do parecer é pela tramitação regimental do projeto. Ok. Discussão, vereador Márcio Barros, vereador Zias também? Não, gostaria só de acrescentar algumas coisas aqui, presidente e demais vereadores. Esse tema tem sido discutido em outras frentes aqui, né? Na frente parlamentar da tarifa zero, ela tem sido muito discutida. A vereadora Jorge, o vereador Bruno, que fazem parte da comissão, acho que são os dois aqui, né, que estão na mesa. O vereador Serginho, nós estivemos num congresso em Brasília, o vereador Bruno também já tem participado bastante dessas discussões, e esse tema tem sido recorrente, né? Os exemplos que a gente teve aqui de outras cidades que já utilizam, que conseguiram aplicar o tarifa zero, claro, são cidades com uma população bem inferior do que Curitiba, utilizam esse tipo de publicidade também para reduzir os impactos. Lógico, Curitiba tem um transporte público diferenciado, realmente ele é melhor do que, eu acredito, que todas as capitais, e não vejo a possibilidade da questão do tarifa zero ser aplicado, como em outros lugares, de um dia para o outro. Então, eu sempre acredito que a gente trabalhando ele em partes, a gente consegue pensar em possibilidades da redução do custo, e até sugerir nas nossas reuniões a questão de segmentar, de repente, algumas linhas, ou pensar em alguns bairros diferentes, alguns horários e tal. Mas essa questão da gente pensar em possibilidade de redução já com a publicidade, eu acho muito positivo. Então, meu voto é favorável a esse projeto. Ok. Só agradecer e citar o relatório. Ok. Só agradecer e citar o relatório, que a gente já previu isso há 10 anos atrás. Estamos sempre buscando o caminho para que seja implementado, e o projeto pode ser um caminho para isso. Perfeito. Então, vereadores, registrem os votos. Vereadoras. Eu citei, né? Teria que ser o voto contrário, na verdade, né? Não, ela retirou. Daí fica o voto. O seu. Favorável. Anula. Ele vai reabrir, então, por gentileza. Não? Ok, já podem registrar, vereadores. Então, contrário. Contrário, vereadores que farão o voto. Ok? Pode sim.
Contrário. Contrário. Perfeito. Acho que vamos reabrir então, vereador. Vamos reabrir. Reabre. A gente está com bastante tempo, ninguém está com fome. Jejum hoje. Já podem. Contrário. Bolo na cara do... Bolo na cara do... Deu pena aqui lá, diretor de transporte. Não, aquilo lá foi muito, imagine. Ok, então esse projeto vai a trâmite. Próximo da pauta é o 5104/2023, iniciativa, senhor prefeito. Dispõe sobre a criação de vagas no quadro de pessoal da administração direta, conforme especifica. Em análise, o projeto Lei Ordinária 5.104 dispõe sobre a criação de vagas no quadro da administração pessoal. A mensagem 17, emitida pelo Poder Executivo em data de 19 de maio de 2023, destacamos: no contexto desta política pública, considerando que o quadro atual de professores da educação infantil é suficiente apenas para atender a capacidade instalada presente, mesmo com a reposição de desligamentos viabilizada pelo concurso público, cujo resultado encontra-se em vias de homologação. E tendo em vista a necessidade de 10 novos CMEIs, constata-se que a necessidade de ampliação das vagas existentes no quadro de pessoal para o cargo referido. Esta ampliação do quadro possibilitará ainda maiores condições para atendimento prioritário das crianças de 0 a 3 anos, nas regiões onde essa demanda se mostra mais intensa, que, em grande parte, abrange os segmentos populacionais em condição maior de vulnerabilidade social. É com esse pano de fundo que apresentamos a presente proposta da criação de 334 vagas ao quadro de servidores efetivo de professor de educação infantil, os quais, segundo os documentos que acompanham o presente projeto de lei, terão seu custo pelo orçamento municipal, sem que se descuide do compromisso e dever com a responsabilidade fiscal, norte orientador da gestão iniciada em 2017, no qual em nenhum momento nos desviamos. Essa é a palavra do prefeito na mensagem. No parecer 361/2023, emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, o referido parecer aborda apontamentos levantados inicialmente em Instrução 178, emitida pela Procuradoria, conforme abaixo. Em primeiro momento, a CCJ deliberou pela devolução ao projeto ao autor, devendo em vista os apontamentos exarados pela douta Projuris, no sentido de que se analisar possível sobreposição de normas, visto que o projeto de lei 5.122/2023, aprovado por esta Casa, buscou instituir o plano de carreira aos servidores integrantes do cargo de professor de educação infantil e de forma adequada, em seu artigo 28, já efetuou a previsão expressa quantitativo de vagas devidas ao cargo. O autor manifestou-se por meio do ofício 1021/2023, indicando resumidamente que o projeto de lei, o qual institui o plano de carreira aos servidores, cargo de professor de educação infantil, reproduz em seu anexo o quantitativo de vagas atualmente existentes, sem qualquer ampliação ou redução. Outro sim, manifestou ainda
Uma vez aprovada a proposta em tela, novas vagas serão acrescidas ao quadro atual, alegando, ao final, a inexistência da sobreposição normativa. A CCJ considerou superado o apontamento feito pela Projuris, concluindo pela tramitação do presente projeto. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, diante do exposto e após análise da documentação anexa, contemplando a estimativa de impacto financeiro e esclarecimento sobre o adicional de vagas solicitado em relação ao quadro já aprovado em legislação aprovada, tendo em conta os aspectos inerentes a esta comissão, esta relatoria manifesta-se pelo trâmite regimental do projeto. Coloque em discussão, não havendo, em votação. Senhor presidente, só queria fazer um comentário Sim, breve. vereadora. Então, felizmente, né, tivemos agora essa iniciativa do Executivo, porque estamos com uma situação gravíssima, né, de falta de pessoal, muitos PSS, as CMEs que tem apenas a direção, né, que é assumida por professoras, né, de carreira do município, e o restante das professoras são PSS. Então, essa é uma questão muito complicada, não se garante a qualidade, né, e também além das condições precárias, né, que esses trabalhadores têm, nós temos a situação da qualidade de ensino para essas crianças, né, que não está sendo garantida, porque quando você é profissional está começando a se inteirar, conhecer a comunidade, etc., encerra o contrato, né, que é no máximo por 2 anos. Então, tem uma alta rotatividade também, né, dessas professoras. Então, Perfeito. acho que, nesse momento, né, não supre tudo, mas, pelo menos, abre a possibilidade de diminuir esse problema. Perfeito. Eu também acho muito positiva a ação do município nessas futuras contratações. Projeto aprovado, então, vai a trâmite. Próximo projeto em pauta e o último. 1307/2023 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, valor R$ 1.077.324,14, destinados a atender despesas com transferências de recursos para entidades que atuam com o desenvolvimento esportivo e de lazer e comunidades terapêuticas. Iniciativa Prefeito. A mensagem 48, emitida em 9 de outubro de 2023, destacamos as seguintes informações. R$ 290 mil para subsidiar transferências voluntárias do Fundo Municipal de Lazer, da UFEMEL, órgão criado em setembro de 23, através da Lei Municipal 16.205, vinculada à Secretaria de Esporte, SMELG, com a finalidade de apoiar, subsidiar programas, projetos e ações no esporte e lazer. A iniciativa do Poder Público Municipal no âmbito do Sistema Municipal de Esporte e Lazer de Curitiba, tendo como gestora a SMELG. O valor de R$ 787.324,14 são para subsidiar as transferências voluntárias da Secretaria de Defesa Social, SMDT, sendo que R$ 779.244, fonte de recursos 1207, termo de convênio 93.13.20.2022, plataforma Mais Brasil, Mais Cidadania Prevenção às Drogas, no valor de R$ 8.080, fonte de recursos 00, recursos ordinários livres, e para 7 comunidades terapêuticas acolhedoras através do termo de colaboração celebrado entre a União, por intermédio da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania e Município de Curitiba.
Os recursos para abertura de crédito especial são provenientes de anulação parcial e total de dotações orçamentárias da Secretaria de Esporte e Lazer e também Secretaria Municipal de Defesa Social, no exercício 2023. Constante no anexo 1, parte integrante desta mensagem, de acordo com o que determina o parágrafo 45, artigo 45, Lei Municipal 1636, de 30 de junho de 2022, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A instrução 1291, elaborada pela Procuradoria Jurídica, a Projuris não apontou óbices do parecer da Comissão de Economia e Finanças. Após a análise da proposição em pauta, foi identificada a necessidade de alteração no artigo 1º, especificamente o Código Orçamentário 14001.06244.0012274, transferências de recursos às entidades privadas que atuam na área de prevenção, cuidado, recuperação e reinserção social de dependência de álcool e outras drogas. Para o código 14001 06244 0001 2271, transferências de recursos às entidades privadas que atuam na área de prevenção, cuidado e recuperação de reinserção social, dependências de álcool e drogas. Diante do exposto e levando em conta os aspectos inerentes a essa comissão, manifesta-se a admissibilidade pelo trâmite regimental, com a apresentação de emenda modificativa contemplando a alteração acima mencionado antes da votação para o respectivo parecer terminativo. Portanto, este é o parecer. Coloque em discussão. Vereador. Então, rapidamente, eu vou votar com o seu parecer, mas nós analisamos aqui o termo de convênio e nenhuma cláusula ela define quais são as entidades que receberão esse recurso. Só está colocado que serão 7 entidades, né? Mas nós não sabemos o critério de escolha. Então, é mais uma informação, né? Então, eu solicito que essa comissão pudesse solicitar essa informação executiva, né? Quais são as 7 entidades beneficiadas com os recursos desse convênio. É que ele cita que existe um termo de colaboração que foi celebrado entre a União e o Estado por intermédio da Secretaria. Mas pedir a cópia do convênio com as 7 comunidades, né? Não. Seria isso? Porque o termo de convênio ele já está posto aqui. Eu só gostaria de saber quais são. Ah, entendi. As 7, quais seriam essas que irão receber os valores? No termo, não. Tá, ok. Perfeito, vereadora. Então, a gente solicita assessoria, um ofício à Prefeitura para que denomine as instituições que receberão esses valores. Perfeito, vereador. Não há mais discussão, pedimos que os vereadores e vereadoras registrem seus votos. Só um aviso aos vereadores, hoje eu pediria às assessorias especiais desta comissão que participem, a assessoria dos vereadores, as vereadoras, que participem às 14h30 da reunião que vai orientar sobre as emendas. Então, hoje às 14h30. 14 horas. E amanhã... as assessorias... É uma reunião mais de assessorias que organizam as emendas. E amanhã a FAS estará presente para tirar alguns esclarecimentos em relação às emendas que os vereadores farão de forma coletiva e individuais para as instituições ligadas à FAS. Então, ela é uma importante orientação também, que a gente pede para que as assessorias das vereadoras, vereadores, tá bom? Ah, sim. Não, eles virão até aqui, né? É isso, né? Já está... hoje que a FAS vem? Hoje às 14 a FAS.
Perdão, então o contrário. Hoje a fase virá às 14 horas aqui. Então a gente pede que as assessorias estejam presentes com os técnicos da fase. E amanhã será aberto com a comissão para falar sobre as emendas, de que forma que serão elaboradas. Eu vou pedir aos vereadores, nós fazemos agora, vamos fazer a votação que foi feita nominal, só para registro. Votação do projeto da controladoria. Com a Georgia é favorável e com o vereador Osias contrário. Perfeito. Perdão, vereador João. Então vamos lá, vereadores, vereadoras, registrem. Ok, gente, obrigado a todos os vereadores, às assessorias dos vereadores, também aos servidores da Câmara que participaram de mais dessa reunião, 26ª. Está encerrada a reunião, uma boa tarde a todos.